Bom, vamos resolver esse daqui de duas maneiras diferentes. Então ele fala assim, olha, numa fábrica tem um total de 45 pessoas. Quantos são os homens e quantas são as mulheres, sabendo que a razão entre número de homem e mulher é 2:7. Bom, então vamos pensar no total nessa empresa. Quando eu tenho 45 pessoas, eu tenho um total X. Então, assim, a gente monta a razão dessa forma. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou trocar esse X, vamos colocar aqui embaixo, para H de homem, certo? Em relação ao total, eu tenho uma quantidade de homem que eu estou chamando de H, e eu estou pondo 45 embaixo. Só troquei a variável, tá? H de homem, porque depois eu vou fazer com M de mulher para a gente notar a diferença. Aí ele me diz assim, ó, a razão de homens e mulheres é 2:7. Bom, 2:7, essas duas informações juntas me dão um total de 9. Então significa assim, quando tem 9 pessoas juntas, duas dessas pessoas são homens. Então percebe o que a gente fez aqui, ó? A razão é 2:7, então tem 9 pessoas juntas. Duas mulheres, aliás, 2 homens, 7 mulheres. Por que eu coloquei esse H de homem? Porque homem, 2, né? O total 45, total 9. 45 no total, eu tenho uma quantidade de homem. Quando eu tenho um grupo de 9 pessoas, eu sei que 2 são homens e 7 são mulheres. Agora vamos resolver isso aqui, ó. 9H é igual 2 vezes 45. 9H é igual a 90. H é igual a 90 dividido por 9 e H, que representa homens, é igual a 10. Eu sei que são 10 homens. Bom, se o problema diz que lá tem 45 pessoas, então 45 menos 10, eu sei que o total de mulheres é 35. O problema está resolvido, 10 homens aqui e 35 mulheres. Mas vamos provar aqui que realmente funcionou, né? Vamos dar uma olhada de uma outra forma. Se eu tivesse dito assim, ó, a quantidade de mulheres em relação ao total, então a quantidade de mulheres em relação a 45 pessoas nessa fábrica, seria igual a... Eu tenho que pensar da seguinte forma. Quando eu tenho um grupo com 9 pessoas, 7 delas são mulheres. Quando eu tenho 9 pessoas, 2 são homens, 7 são mulheres. Então, se eu pensar em relação a mulheres, no total de 9 mulheres, de 9 pessoas, 7 são mulheres, certo? Total, 45 pessoas, existe uma quantidade de mulher. Em um grupo de 9 pessoas, existe uma quantidade de 7 mulheres. Percebe a diferença dessa razão para essa aqui? Então, vamos resolver aqui para ver se dá certo. Quando eu resolver isso aqui, eu tenho que achar os 35. Bom, 9 vezes M é igual a 45 vezes 7. 9M é igual a 45 vezes 7 me dá um total de 315. M é igual a 315 dividido por 9. Quantidade de mulheres é igual a 35 mulheres. 315 divide por 9 é igual a 35, que a gente já havia achado aqui, ó. Então, depende do que eu vou procurar. Quando eu consigo a quantidade de mulheres no grupo, né, eu consigo achar a quantidade de homens e vice-versa. A pergunta aqui, ó, as alternativas, ela vem tentando confundir, ó. 35 homens e 10 mulheres? Não, isso aqui está errado. Tem que descobrir na proporção, ó. Tem menos homem do que mulher. Então, eu consigo chegar aqui, 10 homens, 35 mulheres.